Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é nossa oitava tenda empreendedora, esse bate-papo semanal que a gente tem feito. Hoje vamos ter o prazer, a honra, a satisfação de ter aí conosco Odailton Arruda, um intraempreendedor, com uma visão empreendedora. Tá? Um cara que tem bastante experiência na área. Vai ser um bate-papo muito bacana. Vou ver se ele entrou aqui. Opa, tá aqui a solicitação dele. Vou aceitar. Se conectando. Olá, Odailton. Boa noite, Marcelo. Tudo bom, meu amigo? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo à Tenda Empreendedora. Muito obrigado pelo convite. Prazer, prazerzaço. Saiba que já tive outros convites, viu, Marcelo? E aí eu fiquei meio receoso. E você sabe, quando você me convidou, eu não perguntei duas vezes, né? Muito obrigado pela convite, meu amigo. Foi verdade. Quando eu convidei, foi de pronto, né? Você deu seu sim. Fico muito honrado, agradeço muito. Você sabe que você é uma pessoa que eu admiro muito. A gente já tem uma convivência aí há quase 3 anos, né? Não Verdade. diariamente, mas dentro das nossas atividades profissionais. Você é uma pessoa que eu sempre admirei, né? Como pessoa, como profissional. Tá? Muito Muito obrigado, meu. obrigado por aceitar esse convite, né? Da tenda. Esse momento, esse bate-papo com objetivo bem educativo mesmo, né, de levar esse conhecimento pelas pessoas que estão iniciando, as pessoas que já estão numa caminhada e precisam ouvir a história de alguém. Então a gente busca muito na tenda aqui conhecer a história, conhecer a pessoa e trazer essas contribuições. Eu acho que faz parte da nossa vida é contribuir com o crescimento dos outros. Bem interessante essa iniciativa. Eu não conhecia, né? A gente tinha um contato pelo lado de projetos, de gestão de projetos que você faz muito bem na 3E. E eu não conhecia, né, esse seu lado aí de incentivar, né? De fazer com que as pessoas pensem um pouco diferente. Isso é muito gratificante. Parabéns mesmo. De fundo do coração, achei que realmente a gente precisa disso, né, Marcelo? Eu acho que a gente contribuindo é o que a gente aprende ao longo da vida, vai aprendendo, vai acumulando conhecimentos, né, pelos estudos, pelas experiências de vida. Eu acho que é um dos nossos papéis é passar isso, é passar para as pessoas uma forma de gratidão, uma forma de ajudar, como ver os outros crescerem também profissionalmente. Eu acho que isso traz uma satisfação muito grande, né? A gente como professor, você também, né, em sala de aula, uma das grandes gratificações é ver o aluno. Eu pego muitas pessoas do primeiro semestre e você vê eles se graduando, já trabalhando profissionalmente. Isso é muito gratificante. É gratificante, sem dúvida nenhuma. É o que a gente espera, né? Quando a gente começa a ver as pessoas crescendo, a gente cresce junto, né? Muito bom mesmo. Obrigado aí pelas pessoas que já estão nos acompanhando, né? José Cleilson, Berto Oliveira, João Vitor, Yuri, Jean Moisés, a GVA aí com Paulo, Yuri, David, Adriana. Olá, Adriana. Um abraço a todos. Obrigado aí pela presença. Odailton, eu queria, iniciar esse nosso bate-papo, entrando no assunto do interempreendedor. A gente tem falado aqui sobre o empreendedorismo, mas um ponto Uhum. interessante, eu acho, também do empreendedorismo é esse interempreendedor, que a gente pode fazer dentro da nossa profissão. Gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre Legal, esse tema. legal.
Eu tive a oportunidade, Marcelo, eu não lembro agora o ano, mas isso deve ter aí 3, 4 anos atrás, de ser convidado pela Faculdade Cristos em debater sobre inovação e, na ocasião, a organização trouxe um empreendedor, que é o Alencar, que é dono das restaurantes Pasta Pizza, e, e eu do lado, né? Então, assim, foi bem interessante porque ele foi pelo lado empreendedor externo, colocando todo o aprendizado que ele teve quando ele foi a São Paulo, pegou toda a experiência de restaurante e trouxe para Fortaleza o primeiro, segundo ele, o primeiro service de Fortaleza, ficava no centro da cidade, naquela época era uma novidade, e que ele quebrou, ele faliu, voltou para São Paulo, ser de novo garçom, juntar mais uma grana para voltar novamente, e aí ele aprendeu, né, a gerir os negócios dele, de maneira que ele hoje, os pasto e pizza que ele tem em Fortaleza, ele tem sócios. Então, me lembrei agora dessa situação e eu fui pelo lado do intraempreendedorismo, onde eu fui contar a história de como a gente, dentro de uma empresa grande, multinacional, a gente consegue, né, quebrar barreiras, talvez seja o termo mais usual que a gente possa ter no intraempreendedorismo, de conseguir empreender dentro da empresa, né? Tendo as regras que a empresa ela impõe, sem sombra de dúvida, a gente tem que seguir, né? De alguma forma, somos obrigados a segui-la, mas podemos sim quebrar barreiras e fazer coisas diferentes no dia a dia. Então, você me lembrou muito bem daquela ocasião onde eu debati junto com os estudantes de um curso do Cristos, né? A faculdade que fez toda esse debate. E é interessante porque tem tudo a ver, né? Você tem um cara empreendedor que realmente quebra barreiras de mercado, que abre o oceano azul para tentar lançar alguma coisa diferente. E nós, dentro de uma empresa, a gente também pode fazer isso, né? Não vamos pensar apenas que o empreendedorismo é um cara, um empresário que criou algum produto, algum serviço diferenciado, né? É muito interessante. Às vezes as pessoas, né, muita gente pensa que empreender é só ter um negócio, como você falou, né? Mas cada vez mais as empresas buscam profissionais que tenham esse viés empreendedor dentro do seu negócio, né? Eu acho que a dificuldade em algumas empresas, né, como a empresa faz para motivar o empreendedor interno. Eu acho que esse ponto aí é uma dificuldade, né, da maioria dos empreendedores ainda. Né? É verdade. Dentro da sua vivência da Enio, como, né, vou pegar esse ponto aí, explorar esse ponto aí, dentro da sua vivência dentro da Enio, como Enio e você com suas equipes, né? Como é que se trabalha esse empreendedorismo interno? Como é que você tem conduzido esse empreendedorismo interno? Marcelo, existe uma frase que diz assim, você tem que ter sorte, né? E aí um cara muito sábio falou assim, quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho, né? Tem essas coisas, né? Mas de fato tem que ter sorte. E eu acho que a equipe que eu até então tive, muitas pessoas que entraram, saíram, algumas pessoas estão aí conectadas. Você falou aí do Davi, do Yuri, do Cleison, que é o nosso chaveirinho. Cleison está aí conectado, o Márcio Leonel está conectado, o Gessé acabou de entrar. São pessoas... Olha, o Márcio hoje está longe do estado onde ele viveu, cresceu, né? Ele era de Goiás, mas hoje ele está no Espírito Santo. O Gessé está em Goiás, o Davi, o Yuri, o Cleison estão aqui no Ceará. E, assim, eu tive sorte de trabalhar com pessoas que compraram a ideia, né, do empreendedorismo. Talvez, tem algumas teorias, eu não gosto de seguir nenhuma delas à risca, né? Eu não sou psicólogo para tentar entender
se é a verdade ou não, mas algumas teorias que dizem assim, a inovação você aprende. Algumas características de inovação, não. Você até pode nascer com ela. Criatividade, curiosidade, ter desafios a resolver ou não. Algumas coisas você pode até ter técnicas que você vai aprender e você vai usar da melhor forma que você queira. Mas algumas coisas você até nasce com ela e por algum motivo não tem ninguém que tenda a tirar da sua caixinha aquela característica que você tem. Eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre fui muito curioso de observador demais, de olhar as coisas e ver que pode ser diferente. Com meus 9 anos de idade, eu já desmontava rádios quebrados para tentar consertar. Eu tinha a teoria de que já está quebrado, então vou tentar consertar. Se não consertou, não perdi muita coisa. Então, eu acho que a gente precisa, como gestor, despertar essas pequenas características que eles têm, alguns de uma forma diferente, alguns mais, né, outros menos, e que a gente pode extrair deles. Então, durante a vida na Coelce, depois Endesa, depois Enel, eu fui muito gestor. Eu tenho aí a sorte de ter pessoas que eu consegui extrair deles, né, ou despertar, no mínimo, que eles são capazes de fazer coisas diferentes. E a inovação é por aí, né? Você pode ter pessoas que são travadas, não conseguem, não, me dê para fazer aquilo, né? Eu tenho visto pessoas se desenrolar constantemente. Agora, pouco na pandemia, por exemplo, o Yuri, que está também presente aí nos assistindo, ele me passou um print de uma campanha que eles estão fazendo com o EcoEnel, né? Onde está conseguindo chegar em condomínios e todos os resíduos arrecadados vão para a instituição lá do hospital que está exclusivo de Covid do Estado, o Leonardo da Vinci, né? E aí, assim, você vê que as pessoas já está com essa veia, né? Pronta, né? Então, você só precisa dar o start, puxar mais um pouco em alguns casos, em outros casos, nem muito. O despertar, só você vai saber, né? Você mesmo vai saber se tem essa veia empreendedora, inovadora, mas eu acho que as características que você consegue construir durante a sua vida profissional, ela pode te guiar em ser uma pessoa que vai só apertar Enter ou uma pessoa que vai conseguir visualizar que tem umas funções diferentes no teclado. E essas funções, ela pode ser encarada como desafio para cada um e pode ser uma coisa muito simples para outros. Então, é isso que eu tento fazer, aonde eu passei, né? Eu tenho aí, por incrível que pareça, na Enel 21 anos, passou aí de 21 anos que eu estou, né, entre Coelce e Enel. Antes eu passei 5 anos na Sharp, né? Aí eu só vou dizer minha idade quando alguém falar quem é Sharp. Eu sou engenheiro eletrônico, eu terminei eletrônica e fui para Manaus, trabalhei na Sharp por 5 anos. A Sharp, inclusive, é outra live, viu, Marcelo? Porque é uma história engraçada, uma história muito boa de se contar sobre a Sharp, não eu em si, mas a minha visão de como a Sharp ela era uma grande potência no Brasil e depois veio a falir, né? Veio a fechar. Embora a Sharp Corporation no Japão, ela ainda é uma potência, ela é detentora de várias patentes recentes e é detentora de uma patente que a gente acha que é pouco desprezível, mas a tela de LCD quem inventou foi a Sharp, né? Então, essa é uma característica que eu tenho desde pequenininho, né? Vamos dizer assim, com 9 anos de idade desmontando rádios, e aí aquela coisa de curiosidade, de observação, né? Em um dos cursos que eu fiz aí durante a minha vida profissional, eu lembro que o instrutor, ele deixou a gente sair para o COF
E no retorno, ele modificou alguns quadros que tinha no ambiente lá do curso. E ele fez a pergunta: alguém percebeu alguma mudança na sala? E eu levantei a mão e tinha percebido. A sala devia ter, sei lá, uns 30 pessoas. Eu disse: ó, aquele quadro estava ali, esse outro foi para cá, tal. Porque é de mim ficar observando tudo, ficar... e isso é característica de nascença, né? Então, a quem trabalhou comigo sabe que eu tento instigar isso de cada um. E cada um tem, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, como eu disse. Mas cada um tem uma característica de criatividade, de observador, que isso são elementos para ser empreendedor ou para ser inovador. Como eu disse, algumas teorias dizem que inovação você aprende. Então, vamos aprender, né? Eu acho que vale a pena. Interessante. Você falou aí dos seus 22 anos aí de Coelce e Enio, né? E falando um pouco também dessa sua veia já empreendedora desde de pequeno. E às vezes a gente vê uma grande corporação, né, como o Enio, como outras. Vou pegar o caso da Enio. Tem pessoas que estão lá há, sei lá, 30 anos já, ou 20 anos, e faz todo dia, bate aquele mesmo martelozinho naquele prego, e se tirar, mudar o quadro de lugar, ele não sabe afastar o prego e botar para o outro lado, né? A gente vê muito isso em todas as empresas de modo geral, né? Dentro pegando a Coels e a Enel, você fez esse seu ambiente, né, ter essa flexibilidade para você inovar, ou a diretoria lhe viu com essa característica de inovação e lhe deu abertura para isso? Porque, como eu falei, tem pessoas que estão lá na mesma estrutura, mas tem uma postura Marcelo, diferente. como eu falei que a gente tem sorte também, né? Eu tive sorte de ter pessoas que trabalhou comigo, pessoas que todas elas, sem exceção, têm a ver inovadora. Eu só consegui puxar mais ou menos algumas coisas que precisavam. Eu também tive sorte em alguns momentos também em relação a isso, né? Eu entrei na Coelce, ainda Coelce, há mais de 21 anos, quase 22, em Juazeiro, e como engenheiro de campo. E em 6 meses eu ganhei na época existia vários níveis hierárquicos. Um deles, o último era a divisão, né? Então tinha diretoria, depois gerência, superintendência, departamentos e divisão. A divisão pegava algo menorzinho, geralmente em áreas mais específicas, e eu peguei uma chefia de divisão, né? Que era chefe de divisão do grupo A, lá em Juazeiro. Depois de 4 anos, em 6 meses eu peguei essa divisão, depois de 4 anos eu fui para Limoeiro do Norte, ainda como Coelce. Houve uma nova reestruturação e eu peguei o departamento. O departamento era um regional leste. Então, criou-se uma área comercial, corte, ligação, atendimento ao cliente, no leste, que era Limoeiro. E eu fui para lá. Depois de 2 anos, eu vim para Fortaleza, porque eu sempre externava a vontade de vir para cá. Então, em reuniões com algumas pessoas, eu dizia: olha, se tiver uma oportunidade para Fortaleza, eu gostaria, tal. Os meus filhos estavam para nascer, então eu achei interessante que eles nascessem aqui em Fortaleza. A estrutura era melhor, né? Hospital, saúde, essas coisas a gente sempre fica preocupado, né? Educação e tudo mais. E aí, passei 6 meses numa área de loja de atendimento, que na época chamava de agência de atendimento. E interessante como as coisas são, né? Possivelmente, me viram como alguém que queria fazer algo diferente. Por quê? Eu comecei a ter reuniões, quando eu vim para cá, para Fortaleza, com a diretoria. Eu tinha reuniões quinzenais com a diretoria para mostrar resultados da minha área. E a diretoria, o presidente, que na época era o Christian Ferro, que era um chileno, um cara muito, muito empreendedor nessa nossa linha de conversa aqui, eu prestava conta para ele e para outras pessoas. E as perguntas que ele me fazia, eu sempre respondia. Quando não sabia, obviamente, né, procurava dizer que ia buscar as respostas.
surgiu a oportunidade de uma vaga, né, que surgiu na área de gestão do P&D, do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, o P&D e Eficiência Energética. E ele, o presidente, indicou ao Nunes, que na época era o diretor da área. O Nunes não me conhecia. E quando o Nunes me chama para conversar e diz que tem essa possibilidade de eu ir para trabalhar com ele, ele diz, olha, quem me indicou foi o Christian Ferro, que é o nosso presidente, eu não sei, mas ele me falou muito bem, e justamente nessa linha aí, de que ele visualizou em mim, e de fato, o que talvez tenha sido visível para ele em especial, é que nas reuniões eu mostrava coisas que eu passei 6 meses só, coisas que eu tinha visto e que eu achava que poderia ser diferente. E eu mostrava para ele como poderia ser diferente, com estrutura de como ia ser diferente, quais os resultados que eu pensava em visualizar. Enfim, eu acho que nessa oportunidade eu fui agraciado, né, com a área que era tudo que eu gostaria de ter, né, para aplicar o que eu já fazia de uma forma ou outra. Mas na Coelce eu iniciei operacional, né? Fazendo coisas que devia ser feito, que sempre quebrava, né? Que é um problema, viu? Quando você quer fazer diferente e a regra diz que é de um jeito, eu falei no início que paradigmas e barreiras têm que ser quebrados, têm que ser superados numa empresa como a Enel hoje, né? Ela é de fato o pior, a principal forma de você conseguir inovar. Regras que hoje está muito mais forte. Posso dizer que quando a gente tinha algumas facilidades. Hoje seria muito difícil, não sei se impossível, mas muito difícil criar alguns programas, projetos que nós criamos na época, quando o Coelce, o próprio Ecoelce, hoje é Ecoenio, o Luz Solidária, né? O Luz Solidária nós conseguimos entrar na Eletropaulo, né? Hoje é Enio São Paulo, porque já tem uma carga positiva, né? O Ecoenio, do mesmo jeito, lá em Goiás, que a gente conseguiu implantar, Sim. porque já vinha com resultados positivos, mas do zero, as barreiras hoje, elas são muito maiores do que quando éramos só Ceará, né? Por quê? Porque as regras são outras, tem um compliance que é muito mais forte hoje em dia, você tem que dar respostas a perguntas de um cara da Itália que não sabe exatamente qual é a realidade que nós temos aqui. Todas essas barreiras, numa empresa multinacional, ela é muito mais complexa do quando você trabalha numa empresa mais regional, que já tem os seus, né, as suas regras ali, já tem os seus bloqueios também, né? É verdade. Você falou aí em 2 projetos muito interessantes, né? O Ecoenio, que era o Ecoels, e o Luz Solidária. E tem outros projetos que eu acho que são marcas, né, desse empreendedorismo interno seu, né, que você levantou a bandeira, viu a oportunidade, levantou a bandeira, e hoje são referências nacionais, né, com grandes programas dentro do Grupo Enel, né? Desses 2 ou outros que venha, você possa lembrar, qual foi o que teve maior dificuldade, né? Ou qual foi aquele que você precisou ter maior jogo de cintura empreendedora dentro da empresa para conseguir botar para funcionar? Eu não sei, Marcelo, se eu posso citar que tem maior, né? Porque são diferentes, né? Momentos diferentes, com vencimentos diferentes, né? Você ter o Ecoel, nós já vamos com algumas iniciativas inovadoras. Depois a gente pode até conversar sobre isso. Inovação. Nós criamos alguns projetos internos onde a gente conseguiu envolver mais os colaboradores, né? Hoje, esses projetos, é um orgulho meu, estar na Enel Brasil como um todo, né? Projetos de incentivo à inovação.
Mas o EcoElse, na época, ele tinha algumas coisas, algumas histórias interessantes, né? Primeiro, quando veio a ideia, que não foi minha, a ideia era de uma campanha do jornal Diário do Nordeste, de levar, abrir as lojas de atendimento e os clientes levariam resíduos até as lojas, inclusive era só PET, só garrafa PET até as lojas, e nas lojas a atendente daria o desconto na conta do cliente, um bônus, inclusive era a ideia de ter um voucher, né, para dar o desconto. E de cara a gente viu que não ia dar certo esse tipo de campanha. E o Jornal Diário do Nordeste trouxe o professor Gravol, né, professor da Universidade de Fortaleza, a Unifor, com experiência nesse ramo de resíduos e tal, e era para ter uma campanha do final de semana e tal. Vários problemas a gente viu, por exemplo, comercializar os vouchers na rua. Você tem, na época tinha passe de ônibus que era papel. Então eu imaginei os caras vendendo voucher de Ecoenio, de Ecoels na época, e passagem de ônibus, né? Eu lembrei muito disso. Só que aí você começa a ter elementos para fortalecer essa ideia, né? Talvez o mais interessante no EcoElse foi não ter desistido da ideia, né? A ideia era muito boa, só precisava reformular. E aí a gente, pensando com cabeça de pesquisador, o que é que poderia dar fazer de diferente para aquilo acontecer. E o EcoElse, depois do Ecoenio, teve muitas evoluções, né, durante o caminho, durante todos os... Hoje vamos fazer 14 anos ano que vem de Ecoenio. Teve histórias de agregar alguma coisa que faltava, mudar uma coisa que estava dando errado. Então teve várias histórias. Mas o modelo em si foi mais fácil de convencer a diretoria quando a gente apresentou. E interessante, o Christian Ferro, que eu falei no início, né, que foi o cara que me trouxe lá para o Nunes na época para ser gestor da área, ele saiu, ele foi embora, entrou um novo presidente, que era o Abel Rochinha. E tinha talvez uns 2 anos, no máximo 2 anos de EcoElse, e eu achei que o Abel Rochinha pegaria e diria assim, não, isso não é um bom projeto, vamos ficar por aqui. E pelo contrário, nós fomos apresentar o projeto a ele recém-chegado, muita gente levando coisas para ele entender o que era, e eu fui levar o projeto a ele. E simplesmente ele virou um paizão do projeto. Ele falava desse projeto em qualquer discurso que ele ia, ele realmente aportou muito esforço, né, no projeto. Então, o que eu pensava na época que seria o mais difícil realmente foi na mudança de presidente, e ele terminou ajudando bastante. Já o Luiz Solidário, ele teve uma negativa, né? A gente vê muito isso em artistas, né, cantores, né, que quando conta a sua história, diz que bateu na porta e foi negado, né? Foi lá na rede Bandeirantes, bateu a porta na cara, tem muito isso. Né? O Luiz Solidário teve uma negativa, a gente montou o projeto, e quando levou para o diretor, ele disse, olha, a gente já tem o projeto de troca de geladeiras para baixa renda. Se levarmos esse projeto para a sociedade, eles vão confundir, eles não vão saber o que é. O Luiz Solidário paga 50%, o cliente paga 50%, o é 100% de graça. Não dá certo. E engavetamos o projeto. Mas aquilo fica na nossa cabeça, que solução a gente pode dar, né? E numa certa tarde, na Praia do Futuro, né, com alguns amigos, veio a resposta o que o cliente merece ganhar 50%. Porque os 100% do baixa renda, ele é baixa renda. É um cliente pobre, merece receber, de fato, uma geladeira nova, né? Até para descartar a antiga. Mas o cliente que não é baixa renda, por que ele merece receber esse prêmio de 50%? Então, fizemos com que o cliente merecesse. E era justamente doar parte do que ele está ganhando para projeto social. E teve muitos insights. Eu lembro que eu peguei um site da Bolsa de Valores, que existia uma doação para projetos. Não sei se ainda hoje existe, né? Hoje é a B3.
Mas a Bovespa fazia, na época, um site onde você entrava como investidor ou não, e você colocava um dinheiro num projeto, o projeto custava 10 mil reais para ser completo, e você colocando 1.000, ficava faltando 9. Colocando mais 1.000, 8 e assim ia. E hoje o Luz Solidário é desse jeito. Quem doa para um projeto social, ele vai debitando o valor do projeto. E justamente foi um insight da Bolsa de Valores que eu vi, não sei como que eu cheguei a esse acesso, mas foi um projeto que levou negativa, engavetamos, passou aí talvez um ano engavetado, até ter esse insight. Quando levamos a presidência ao diretor, não teve dúvida. Quando levamos, olha, vai ser assim, vai ser, ele vai merecer por isso, por isso, por isso. Foi assim, de imediato, o aceite. Então, as dificuldades são diferentes, como outros projetos têm outras histórias também de dificuldades, mas todas elas, né, tem essa coisa de você acreditar de fato, né? Da equipe acreditar de fato, colocar energia um pouco, né? E não ficar desanimado, ser resiliente, né? Quando você recebe um não, você, opa, vamos levantar aqui a cabeça, tem alguma coisa errada. Se o cara lá que é diretor disse que não, é porque ele está tendo uma visão aí que a gente não está tendo. Qual é a visão que ele está tendo? Pode ter um bate-papo com ele para saber o que está sendo diferente. Mas a resiliência também é uma chave aí para a gente conseguir colocar projetos, né, inovadores, né? É interessante. Adelto, nesse viés de inovação, nesse tempo que você passou à frente, né, do setor da área de inovação, de novos projetos, também a sua experiência, né, como engenheiro de campo até hoje, né, tendo essa visão do ecossistema de inovação, você acha que teve um avanço considerável, não em cima das novas tecnologias, mas na facilidade, né, a Enel como uma grande empresa, a facilidade dentro da estrutura da Enel para se inovar, mas também como parceiros, para buscar no mercado parceiros que sejam inovadores. Isso está mais fácil hoje ou não? Como é que você vê? Marcelo, eu vou falar talvez um pouco em cima da Enel, onde eu conheço, mas talvez uma visão também externa, né, fora da Enel, né? Olha, sendo bem sincero, ele não mudou, nem talvez para pior, nem talvez para melhor. Por quê? As concessionárias de energia, elas são obrigadas a usar um percentual da verba para projeto de pesquisa, o P&D, e para programas de eficiência energética. E aí, sendo bem sincero, talvez se a gente não fosse obrigado, não sei se a gente faria projetos de pesquisa e desenvolvimento, e também não sei se faria projetos de eficiência energética. Então, essa obrigação, que é a Lei 9991, que foi lá de 2000, está fazendo 20 anos dessa lei, ela direcionou, de fato, verbas para que essas empresas apliquem recursos em projeto de pesquisa e em eficiência energética. Se não tivesse essa lei, Marcelo, dificilmente. Pra você ter ideia, nessa época do Covid agora, a ANEEL criou uma conta Covid, né? Está sendo falado aí em alguns Sim. meios de comunicação. Essa conta Covid, ela tem um fundo onde vai suportar financeiramente algumas distribuidoras. Elas estão com a receita abaixo, né? Algumas indústrias, comércios não estão usando a energia que estava prevista para ser usada. E você deve saber que a concessionária compra um pacote de energia até 5 anos para frente. E todo mês, se a população usou esse recurso, existe um mercado spot, né, variável, que a concessionária vai lá e compra para complementar. Mas se é abaixo, não produz. Então, não se, raras exceções, né, se armazena energia, mas não é a nível de alimentar uma cidade, por exemplo. Então, está tendo prejuízo mensalmente, porque as concessionárias compraram energia a longo prazo e não está sendo usada. E a ANEEL criou essa conta Covid para se colocar. Qual é o primeiro ponto que se pensa em alimentar esse fundo? Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética. Foi falado fortemente de retirar esse valor que está lá como obrigação para fazer esse suporte financeiro. Ainda não mexeram, estão vendo outras formas de
colocar recursos nessa conta. Porém, vai ser natural as concessionárias segurarem um pouco o valor. Aquelas que estão prestes a ser multadas, porque tem regras aí, né, dessa conta, Sim. da conta de eficiência e P&D, mas se não tiver riscos, e mesmo que tenha, pode ser calculado, e segurar um pouco. Então, imagina se não tivesse essa obrigação. Eu acho, na minha opinião, não teríamos projetos de pesquisa e muito menos eficiência energética se não tivesse essa obrigação. E aí, puxando um pouco fora da Enel, a gente termina tendo muito contato com a universidade por conta desses projetos, muito contato com outras empresas fora do setor, é também uma grande dificuldade onde, primeiro, da mesma forma que um empresário monta uma fábrica e não pensa na inovação, para ele estar ali, raras exceções também, claro que tem, né? Você fez uma matéria com Baltazar. Baltazar é uma exceção aí. Você fez uma live, eu vi nas suas stories aí que você fez uma live. Baltazar eu fiz, o último MBA que eu fiz, não, ele estava presente em alguns módulos, ele e o filho dele. Fomos até nos Estados Unidos, passamos uma semana fazendo aulas lá durante essa MBA. E ele é exceção, né? Ele é um empresário que nasceu na inovação e ele se realimenta, né? Mas fora esse, se ele tem uma fábrica de fazer caneta, ele para que vai fazer caneta diferente se aquela caneta está vendendo? Então, ele, se tiver que cortar algum recurso, caso ele tenha, ele vai cortar no recurso de pesquisa, se ele tiver. E aí, isso é um ponto. E o outro ponto é incentivos mesmo, né? O governo, a gente tem algumas iniciativas de FINEP, alguns estados até usam fundos de inovação estaduais, mas é muito pouco ainda, sabe? Talvez o incentivo à inovação propriamente dita, porque inovação não é criar, e sim fazer nota fiscal, né? Já dizia Silvio Meira, lá do Recife, do Porto Digital do Recife, ele disse que inovação para uma empresa, a melhor definição que ele diz é a empresa que cria nota fiscal é porque ele está vendendo o produto dele. Então, é a melhor verdade, não inovação. fica só na prateleira, né? Fica só na pesquisa, na criação e nada de virar produto. Então, é isso. Eu acho que a gente não andou muito, não, sabe, Marcela? Eu acho que a gente, se andou, foram passos pequenos. Precisamos de incentivo governamental para que isso realmente tenha uma maior movimentação nas empresas. E o Brasil, infelizmente, a gente está muito longe de uma Alemanha, de uma Europa, qualquer parte da Europa, ou até Estados Unidos, que né, mexe nisso aí. Mas, não sei, a gente tem esperança, né? Vamos ter esperança aí de que alguma coisa melhore. Vamos ver se essa pandemia nos ensina alguma coisa, né? Que seja não só coisas negativas, né? É verdade. Pessoal, quem estiver aí nos acompanhando, quem quiser fazer alguma pergunta sobre o tema que nós estamos discutindo hoje, né? O intra, né, empreendedorismo, sobre inovação. Quem tiver alguma pergunta, Olha só quem entrou agora, escrever aí. Marcelo. Desculpa lhe interromper, mas entrou uma pessoa lá dos Estados Unidos, a Lídia. Ela trabalhou conosco, né, junto com o Yuri, no EcoElse, foi uma das que eu consegui, graças a Deus, extrair muita coisa positiva dela, de conseguir instigar aquilo que eu comentei no começo, né? De fazer com que ela acredite que ela é uma pessoa inovadora, que ela tem por onde inovar. Então, ela, junto com o Elano, né, e a filhinha, foram para os Estados Unidos, estão lá. Obrigado, Lídia, por conectar. Mas você realmente é um exemplo que a gente vinha conversando agora há pouco de equipe, né? De conseguir extrair o melhor de cada um. Claro, tem outros exemplos aí, eu estou falando de você, Lídia, mas tem vários exemplos aí de pessoas que realmente fizeram a inovação aflorar, né, do dia a dia. Bacana. Um abraço, Lídia.
Aproveitando já que você entrou agora, essa live vai ficar salva no Story e também a gente coloca lá no nosso canal, né, da Tenda Empreendedora lá no YouTube. Né, as outras lives, né, com outros empreendedores, como o Odailton bem lembrou, Baltazar, e outras pessoas que a gente já fez esse bate-papo, tá lá no nosso canal do YouTube. Tá? Então, quem quiser rever, tem bate-papos bem interessantes. Mas aí, tá aí, só repetindo, quem quiser fazer alguma pergunta, poste aí que a gente tenta responder. Se não souber responder, a gente pesquisa aqui no Google rapidinho, né, Adelto? É isso mesmo. Adelto, o que é que você vê hoje, né? Aí eu vou na sua experiência acadêmica, né? E também de mercado, né? O que é que você vê hoje? Qual é o principal desafio, né, para o empreendedor brasileiro? O que é que você vê hoje como, assim, porque uns falam de imposto, outros falam nesse momento está muita questão de discussão de abertura de crédito, né? Mas a gente sabe que tem vários, né? Na sua visão, o que é que você acha que é o principal entrave para quem quer empreender? Marcelo, o que eu falei agora há pouco de incentivos de governos, né, ele talvez seja de fato não sei se o principal, mas um dos principais entraves, né? Quando você tem governos que conseguem tirar, talvez por lei de incentivo, diminuir ou fazer qualquer coisa que incentive o empresariado a empreender, a inovar, ele termina sendo uma coisa mais fácil, né? Uma barreira a menos para fazer isso acontecer. Talvez essa cultura da inovação no Brasil ela não tenha sido tão forte, né? Porque existe, claro, exceções, como a gente já comentou. Mas ela não é tão forte porque falta de fato isso, né? Quando uma pessoa vai empreender, ele, às vezes ele vai empreender porque é necessário empreender, ele saiu do emprego ou perdeu alguma situação de renda, ele vai por necessidade, vai fazer alguma coisa para sustento da própria família. Caso ele já é um empreendedor, já é um empresário, mas ele quer inovar, ele não tem incentivos de governo, ele vai fazer aquilo o mesmo, né? Até, sei lá, até quebrar ou até ver que tem outros entrantes ali, enfim. O incentivo, ele é um impulsionador, sem sombra de dúvida, mas a cultura empreendedora, ela também tem que nascer na academia, né? O professor que vai dar dicas, o professor que vai abrir um pouco a mente dessas pessoas. Você deve saber muito bem, na área acadêmica, você tem uma sala de aula com 30 alunos, talvez 10 consiga entender um pouco, outros estão ali meio que criticando, e tem aqueles que falam assim, ele está falando besteira, né? Então, essa cultura de inovação, ela tem que começar aquilo que a gente falou lá no começo, de ter a curiosidade, a observação aguçada desde criança, né? A gente sabe que as crianças perguntam muito mais do que a gente. E quando pergunta, tem hora que a gente fala assim, para de fazer tanto porquê, né? A gente começa a ceifar ali uma pessoa empreendedora, né? A criança que é curiosa, que começa a fazer busca do conhecimento, ela termina sendo ceifada pelos próprios pais, né? Então, enfim, talvez a gente consiga, Marcelo, daqui a alguns anos, se a gente tiver essa base educacional mais voltada para instigar curiosidades, observações, etc. Lídia está dizendo aqui que a disciplina de inovação deveria ser aplicada às escolas desde o ensino fundamental, né, aliada à disciplina financeira. Tem uma pergunta aqui de Davi. Odailton, fala um pouco sobre o que você acha das cidades inteligentes. Legal, legal. Davi é outro pupilo, né? Outra pessoa que está no coração da gente. Eu vi o Davi magrinho, hoje ele está gordinho, né? Para dizer que ele não cresceu, né? Cresceu dos lados, né?
Isso também é uma característica minha, Marcela, de brincar muito com as pessoas, né? Assim, às vezes até eu me pegava assim, opa, tá exagerando um pouco, porque eu gosto de brincar muito com as pessoas, minha equipe, né? Algumas pessoas podem até achar ruim, é isso que eu me preocupava às vezes, mas essa brincadeira, ela tem algumas, algumas intenções. E a intenção maior é ser Olha, a Mixa colocou uma carinha de chorinho ali. O Yuri também. O que é que acontece? O Cleison, outro gordinho da nossa equipe. Essa brincadeira te deixa solto, sabe? Te deixa solto para pensar diferente. E isso tinha intenção. Às vezes as pessoas podiam até confundir essas brincadeiras, por isso eu me policiava mais, né? Mas isso tinha intenção. Como todas as coisas tinham intenções, Marcelo. Eu, por exemplo, já numa viagem, eu gostava muito de quebra-cabeça. Não sei se você já viu, deve ter visto, aqueles aramezinhos que você Sim. para soltar um do outro e tem enfim. E eu comprei um E kit vendo na feirinha, desses. né? Vendo aí na feirinha na É, beira-mar. exatamente. E, e eu comprei uma vez um kit, sei lá, vinha 10 coisas diferentes. E eu levei para a equipe, deixei com cada um, e eles quebravam a cabeça, e alguns conseguiam, outros não. E assim, era outra maneira de fazer com que as pessoas pudessem pensar diferente ou fazer com que aquilo que eu acho que todo mundo tem, colocasse, né, na prática. Eu até esqueci qual foi a sua pergunta agora, depois que eles colocaram as opções. Ah, o Davi da Cidade Inteligente, Davi. Então, cidade inteligente, eu acho que a gente está caminhando para não tão longe a termos aí aplicações, né? E essa semana até participei de um webinar que falava de cidade inteligente de uma maneira diferente, porque a gente pensa em cidade inteligente tecnologias, né? A gente pensa em estar, sei lá, com o celular na mão e fazer cliques e acender uma luz na cidade, enfim. Não deixa de ser. A gente vai ter que ter a tecnologia dentro de uma cidade inteligente. Mas o conceito que eu vi nesse encontro foi em cima de pessoas. E é legal, porque quando você faz tudo tecnológico pensando no indivíduo, você termina usando a tecnologia para satisfazer aquelas pessoas. Por exemplo, hoje a gente já tem aqui em Fortaleza um aplicativo que você sabe qual o ônibus que passa e o horário que passa aqui no ponto X. Isso é um elemento de uma cidade inteligente pensando nas pessoas, né? Você não precisa esperar muito tempo, você vai na hora certa, termina sendo ali, de fato, um item interessante, inteligente. Mas a cidade inteligente, ela está se moldando, inclusive esse webinar era de um cara brasileiro, mas estava na Itália, e esse cara, ele disse que tem 15 anos falando sobre cidade inteligente. Olha só que interessante. E ele conta que ele mesmo percebeu essa mudança das pessoas, na época, pensar somente em tecnologia e hoje pensando em usar a tecnologia para as pessoas. E aí fala em sustentabilidade, né? Olha, nos Estados Unidos tem filas virtuais, não precisa ficar em fila física, né? E tudo isso tem no contexto de cidade inteligente, né? Eu já fiz umas palestras sobre cidade inteligente, mas eu acho que a cada palestra que eu vou fazer, se for fazer uma próxima, eu já vou colocar esse conceito que eu achei bem diferente, onde você tem, de fato, um ambiente voltado à pessoa que vai usar a tecnologia, show de bola. Mas não necessariamente seria usando tecnologia para fazer a satisfação ou as necessidades básicas, ou até mais do que básicas, para as pessoas. É interessante, você falando de cidade inteligente, eu trabalhei quase 8 anos na área de mobilidade, né? Trabalhei 6 anos na Fotossensores, né, com lá com o seu Baltazar, e trabalhei 2 anos na Trana. Então, quando se falava em cidades inteligentes, para a gente era mobilidade urbana. É você falando aí, quando fala de cidade inteligente, é a parte de energia. Então, depende É, muito do foco, né? De é verdade, atuação. E é você verdade. falando
né, também sobre cidade inteligente, eu me lembrei que às vezes a gente monta uma mega estrutura de cidades inteligentes, mas esquece às vezes que o processo pode falhar. Eu me lembrei, em 2008, eu fui para uma feira a Intertráfico, uma feira de mobilidade urbana em Amsterdã, que é a maior feira de trânsito do mundo, e eu peguei um metrô de superfície só, estava saindo do hotel para a feira, no meio do caminho, uma senhora foi passar no carro, porque sabe, na Europa, o metrô de superfície, né, aquele trem elétrico, vai passando, os carros param, né, para o metrô passar, a bicicleta para, então é todo mundo na mesma via. Cada um vai obedecendo seu espaço. E uma mulher passou e bateu, o metrô de superfície bateu nela no carro. E aí, Caramba. e aí parou e desceu todo mundo. Então, o conceito de cidade inteligente nesse momento parou. Eu olhei para um lado, para o outro, não tinha celular com GPS, não tinha nada. Eu saí seguindo o trilho, a pé, porque eu sabia que no final do trilho eu ia chegar na estação. Se chegasse na estação, eu pegava um para voltar. Eu lembrei disso. Bom, inteligente. Boa, boa. Foi a solução que eu vi. Eu digo que tenho que seguir o trilho. A cidade inteligente hoje em dia está sendo muito voltada a todos os elementos da sustentabilidade. Você tem que fazer por onde todos... o termo hoje, Marcelo, está sendo falado em cidade circular, né? Que vem da economia circular, né? Que vem de vários elementos, mas um deles é você já pensar num produto que você consegue não ter rejeito, ou se tiver muito pouco, e ele volta de novo a ser o mesmo produto ou outro. A verdade é que eles queiram que seja o mesmo produto. Essa economia circular é uma coisa que está sendo muito forte hoje na sustentabilidade, e a cidade inteligente ela tem agora muito pautada nessa cidade circular, que aí vem tecnologia no meio, né? Mas o centro de toda a discussão sobre cidade inteligente é realmente hoje o ser humano. Né? Richard fez uma pergunta aqui, né? Qual foi sua maior dificuldade na gestão de pessoas? Né? E aí nesse viés né, do empreendedorismo interno que a gente está comentando. Legal. Eu acho que para qualquer gestor, né? Qualquer gestor, a dificuldade é identificar o que cada um tem de potencial e o que cada um tem de dificuldade. Esse talvez seja para qualquer gestor, não só para mim. Algumas pessoas você consegue visualizar de cara qual o potencial dela e você tem que só, né, jogar lenha ali para ele conseguir usar aquele potencial. E outros, as dificuldades que cada um tem, naturalmente todo mundo tem, e você tentar ou não usar ou modificar, né? Também que é outra dificuldade. Você identificar se é melhor você, ele tem uma dificuldade nesse ponto, eu vou fazer com que ele cresça nisso aqui. Mas de repente crescer não é a saída, é melhor deixar quieto aquela parte que ele tem dificuldade e explorar as outras. Essa identificação ela é difícil, porque as pessoas você tem que, no dia a dia, na conversa, na observação, né? Como eu te falei, a observação talvez seja uma maior característica minha. Observando, vendo as características e às vezes errando também, né? Às vezes você acha que a pessoa tem um potencial num ponto e não é bem aquilo ali, né? E ali você vai aprendendo, vai retroalimentando, vai aprendendo com aqueles erros para que você consiga identificar melhor numa outra oportunidade. Mas essa é, de fato, o ponto que o gestor tem de mais forte, né? É identificar e potencializar ou não cada característica das pessoas, né? E aí, pegando a inovação como mote, né, da nossa conversa, intraempreendedorismo, eu olhava muito para isso, né? Quando eu conseguia fazer com que aquela pessoa despertasse aquela característica para ajudar na linha do que eu pensava que seria boa para ela, né, e para todo mundo. A maior alegria, acho que você falou isso também, né, da gente como professor, é a maior alegria como gestor também. A gente tem pessoas que cresceram, que foram para outros lugares, que foram para outras empresas, que eram estagiários, que hoje estão
Nós temos um estagiário que tá na Áustria, que, porra, fico muito feliz por ver uma pessoa crescendo em todos os sentidos, né? Ele era estagiário de engenharia, chegou lá ainda muito tímido. Pô, o cara hoje tem ali o mundo, né, nas suas mãos. E isso é muito gratificante para a gente que é gestor, que é professor, mas o gestor é mais ainda, né? Porque você vê o professor ele vê um pouco ali, né, do que é a pessoa, mas o gestor não, a gente passa mais tempo com o público, com nossos companheiros, nossos colegas, do que em casa. Hoje está diferente, né? Um cenário diferente um pouco, mas não deixa de ser ainda. E se Deus quiser, vamos chegar a ser a voltar como nós éramos, com algumas adaptações, eu acredito. A gente sabe que, tanto como gestores, como os empresários hoje, no Brasil e no mundo, buscam muito profissionais que têm esse viés, né, de empreender dentro da empresa, de ser ágil, ser assertivo, multitarefas, né? Cada vez mais essas características são buscadas aí nos profissionais de mercado. Qual é a dica que você daria, né, para quem está iniciando como estagiário, para quem está ainda na academia, para aquele que está buscando ainda seu primeiro emprego, ou até para aquele que já está dentro da empresa? Qual é a dica que você daria nesse viés de capacitar, como se capacitar, buscar o quê, quais são os principais pontos a ser observados? Legal, legal, Marcelo. Olha só, a gente, a gente até vê hoje ainda pessoas que quando pede e o chefe ou outro colega pede para fazer uma segunda atividade, ele diz, não, peraí, eu estou fazendo essa daqui. Isso é totalmente ultrapassado, né? Isso não existe mais, não tem nenhuma explicação plausível para que você se dedique apenas a uma atividade, né? A gente encontra ainda, viu? Essa semana passada eu cheguei a ter uma situação parecida com essa. Então, a primeira, talvez, uma dica que a gente possa dar, Marcelo, é que faça com vontade, né? O brilho nos olhos ao fazer qualquer atividade, ela é primordial. O Senna dizia que se você é um lixeiro, seja o melhor lixeiro, né? Então, eu acho que ter o brilho nos olhos para fazer uma atividade, você vai fazer com gosto, vai terminar mais rápido e bem feito. A situação de ter mais de uma tarefa ao mesmo tempo já é uma situação normal hoje, né? Você não tem mais esse privilégio de querer se dedicar apenas a uma atividade. Isso aí já é normal. Quando eu falo que existe, é porque isso é um ponto totalmente negativo a um profissional que se queira se privar de fazer apenas uma atividade. Então, não posso nem dar dicas de como ele deve fazer mais de uma atividade, porque isso aí já é normal, não tem como, não tem o que discutir, né? Mas a dica para quem está entrando agora, ou para pessoas que estão cansadas com o trabalho, né, e que queiram fazer diferente, ter, de fato, esse brilho nos olhos. Se na área não está legal, buscar outro, ou fale com o seu gestor que não está legal, possa te trazer esse brilho nos olhos. Sem isso, não tem, de fato, como você executar bem feito, com prazer, não tem. Você falou um ponto aí muito interessante. Eu acho que para quem já está dentro da empresa, eu acho que essa abertura, né, de ser honesto, ser claro, chegar para o seu gestor, dizer o que você está sentindo, pedir ajuda, porque às vezes as pessoas têm medo de pedir ajuda, né, e ser taxado ali, já entrar numa lista para ser colocado para fora. Mas, né, e hoje, né, hoje tanto a mudança profissional. Vixe, temos 30 segundos, Adair, acredita? Passou muito rápido, Marcelo. Passou muito rápido, Muito né? rápido, muito rápido. Queria agradecer, né, por ter aceitado, né, agradecer a participação de todos aí.
Um abraço a todos. 10 segundos para você. Tchau, gente. Muito obrigado por estar aqui comigo, né, conosco. Grande abraço. Até a próxima.